Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abranja todos os corações nesta hora. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o arrependimento. No livro de João, 1 João 1 e 5, está escrito assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos redimir, para nos limpar e perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o nascer de novo é justamente esse retorno que você tem, igual o filho pródigo, né? Tem que voltar para se arrepender e para descobrir quão errado você estava, quão errado eu estava, e confessar a Deus. Então, esse é um processo de novo nascimento. Essa passagem do filho pródigo, nós podemos compará-la com o pecador que retorna para o Pai. O arrependimento, ele cancela o pecado. Como diz aqui em Atos capítulo 3, versículo 19, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença de Deus. Então, o arrependimento, ele cancela o pecado. Quando você se arrepende, todos os pecados estão cancelados. É o que a Bíblia também nos diz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, existe esse cancelamento através do arrependimento. Por isso que é importante a pessoa se arrepender e ter esse retorno para a casa do Pai como filho pródigo. Então, o que o pecado causa nas pessoas? O pecado causa constrangimento, uma dor por ter magoado, por ter ferido o coração do pai, né? No caso do filho pródigo que saiu da casa do pai. Então, isso é gerado pela desobediência. Então, a desobediência, no caso do filho pródigo, por exemplo, ele diz assim: pequei. Olha só como é que foi o retorno dele, né? Como é que foi a confissão, né, do filho pródigo. E é também o que Deus espera de nós, né? Então o filho pródigo fala assim: pequei contra os céus diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu o pecado. Ele humilhou-se. Ele voltou para Deus. Davi, uma certa feita, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, ele foi confrontado no adultério, quando ele adulterou com Betseba. Então, o que ele fala? O que o rei Davi fala? Pequei contra o Senhor. Mas tem uma diferença entre pecado, entre arrependimento e entre remorso, né? O que é o remorso? O remorso é diferente de arrependimento. É o caso de Judas. Judas, por exemplo, quando ele traiu o Senhor Jesus, ele não se arrependeu dos pecados, ele teve remorso. E o que aconteceu? O remorso levou Judas ao suicídio. O arrependimento é na alma, a alma se rasga, a pessoa se humilha, se ajoelha, ora a Deus, pede por misericórdia. O remorso não, a pessoa só sente a dor, mas não sente a misericórdia de Deus. Então a pessoa muitas das vezes acaba cometendo esse ato que é impulsionado pelo próprio demônio agindo na vida da pessoa. Então a pessoa tem que, se não conseguir repreender isso, peça ajuda. Peça ajuda. Não se deixe levar por esse espírito maligno. Peça perdão a Deus. Faça o retorno para a casa do Pai. E com certeza o Pai vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Então Judas teve remorso. O remorso leva a pessoa então ao suicídio, né? Arrependimento leva à decisão de mudança. Olha só para você ver como é diferente o ato de um e o ato de outro. Arrependimento, a pessoa sente a necessidade de mudança, que nem o filho pródigo. Sentiu aquele desejo de voltar para a casa do pai, porque lá na casa do pai até o jornaleiro tinha o que comer. E agora o filho pródigo estava ali, desejando a comer
a comida do porco, a lavagem do porco, né, as bolotas que eles serviam ali para os porcos. E ele lembrou disso. Lá na casa do meu pai, eu tinha o que comer. Então ele acontece, o que que acontece? Arrependeu-se. Então ele quis voltar. Ele teve esse retorno. Já o remorso não é assim, né? O remorso, ele não leva a pessoa a mudar de vida. A pessoa só teve o remorso e continua no pecado. Então isso é um grande perigo. Porque a Bíblia fala que para Deus, na Bíblia, não tem desviado. Existe mortos. As pessoas estão mortas no mundo pecaminoso. Então precisa voltar para poder renascer da água e do Espírito. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. O orgulho e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, é para nós odiarmos tudo isso. Odiar. Quando você sente ódio de uma coisa como essa, o ódio é passado de pai para filho. Então seus filhos também vão odiar. Por isso que Deus manda odiarmos o pecado, mas não odiarmos o pecador. É para nós odiarmos o pecado, né? Só que no caso de Jacó e Esaú, Esaú odiou Jacó por ele ter pecado contra Esaú, né? Mas na verdade o problema foi gerado pelo próprio Esaú que vendeu a primogenitura, né? Então ele odiou a pessoa e todos os descendentes de Esaú também odiaram. E esses descendentes de Esaú, eles geraram aqueles povos da região ali perto de Israel, que são os terroristas hoje, né? E quando Roma então invade Israel e começa a conquistar aqueles povos ali daquela região, o que acontece? Eles pegam alguns daqueles povos ali e levam cativos para Roma. Então o que acontece com isso? Agora Roma tem a maioria descendência de Esaú. Por isso eles odeiam. Por isso lá que começou a Inquisição, que odeiam judeus, né? Porque esse ódio é passado de pai para filho. Hitler e um monte de gente que se levantou ali na Alemanha, naquela região ali, é tudo descendente de Esaú. Nós vemos isso também lá no livro de Esther, Ramã. Quem era Ramã? A Bíblia diz lá, Ramã, Agagita. E quem era Agag? Agag era rei dos Amalequitas. E os Amalequitas eram quem? Descendentes de Esaú. Então, hoje em dia, tem até religião fundada nisso daí. Por exemplo, os Mormons, né? Eles creem no Evangelho segundo Amaleque, Amalequita. Então, o que nós vemos nisso? São os descendentes de Esaú. Eles vão odiar Israel, eles vão odiar o povo de Deus, porque esse ódio está no coração deles. Então, o filho pródigo, voltando aqui no filho pródigo, né? Quando o filho pródigo, então, teve o arrependimento, então ele gerou o plano para a mudança de vida. Então, ele decidiu mudar de vida. O remorso, como eu já disse, não acontece essa mudança. A pessoa continua no pecado. Então, o filho pródigo nos deixa uma grande lição sobre isso, né? Ele teve arrependimento e o arrependimento gerou a mudança de vida. Faça como o filho pródigo fez, você também. Tenha essa iniciativa, arrependa-se e decida mudar de vida definitivamente, porque dessa forma você vai verdadeiramente voltar para junto do Pai. Então, como é que você vai falar? Pai, eu errei, eu pequei contra ti. Se confessa para Deus. Confessa com o coração mesmo assim arrependido, né? E tenha essa decisão de mudança de vida. Mude de vida. Dessa forma, então, você vai verdadeiramente ter acontecido na sua vida a mudança. Então, levanta, se corrija. A Bíblia diz que o justo ele cai 7 vezes e todas as 7 vezes Deus o levanta. Então, se você caiu, levante, se corrija, arrependa-te, gera o conserto,
não gera o remorso, não gera a culpa. Se a culpa vir sobre você, isso é remorso, né? Então é diferente, porque quando você se arrepende, existe uma, vamos dizer assim com uma palavra mais moderna, né? Existe uma metanoia na cabeça da pessoa. O que é uma metanoia? É uma mudança de pensamento, de atitude. Então essa metanoia, que é a mudança da mente, ela muda de direção a vida da pessoa. Isso é ser uma nova criatura. Amém? Espero ter respondido essas questões sobre o arrependimento, né? E quando a pessoa é uma nova criatura, então acontece o cancelamento do pecado. Por quê? Não tem mais como acusar, não existe mais acusador contra a pessoa, porque a pessoa agora ela é de Deus, ela pertence a outra dimensão, né? Ela pertence à dimensão espiritual. Não conseguem mais acusar essa pessoa, só se inventarem mentira, né? Como fizeram com os apóstolos, foram caluniados, injuriados, inventaram um monte de mentira. Até o próprio Senhor Jesus mesmo, né? Inventaram muitas mentiras sobre ele, falaram que ele tinha pecado contra a lei, falaram um monte de coisa, até levá-lo à morte de cruz, né? Só que hoje em dia, Deus permitiu naquela época, mas hoje em dia Deus não permite mais, né? Então Deus ele luta, ele peleja por nós. Ele não vai deixar hoje em dia mais o seu filho, porque o Jesus já morreu por nós, né, ali na cruz do Calvário. Então Apocalipse 21 e o versículo de número 7 está escrito assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É lindo esse versículo, né? Ele será o meu filho. Provérbios também, capítulo 28, versículo 13, também está escrito assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, aquela pessoa que peca e pensa que está escondido, ninguém viu, essa pessoa jamais prosperará. Por quê? Porque ela está ocultando. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então é para nós confessarmos para Deus, como o filho pródigo fez. Se você confessa e o ímpio continua te cercando para te impedir a prosperidade, aí Deus interfere. Aí Deus vai levantar e vai tirar esse ímpio do seu caminho. Ele tira esse ímpio do caminho porque ele quer te abençoar. E você já confessou, já deixou, já teve a mudança de mentalidade, já teve a bênção de Deus como filho. Deus agora te tem, ele tem você como filho, né? Então, desta forma, o que acontece? Agora nós somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Ok? Olha, Salmo 51 e o verso número 6, nós vemos ali a confissão de Davi. Davi, quando ele peca, né, com Betseba, ele escreve o Salmo 51. Então, para Deus, nós devemos pedir perdão, nos arrependermos, mas a confissão, a Bíblia ensina assim: confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Por quê? Quando você confessa, tem que ser uma pessoa de sua confiança, né? Vai que você confessa para alguém, a pessoa sai espalhando para todo mundo, fica com raiva de você, é uma pessoa que não tem maturidade, você não pode confessar para essa pessoa. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros, para que o nosso Senhor também nos perdoe. Então você pede perdão para Deus e você confessa a sua culpa para uma pessoa de sua confiança, né? Temos também lá em Tiago 5,16, né? O que encobre a transgressão jamais prospera. É uma confirmação desse versículo, né, que eu falei. A pessoa que não pede perdão, a pessoa que não confessa o pecado, é como um acumulador que gosta de acumular lixo. Por exemplo, suponhamos que você tenha um poço de águas na sua casa, no quintal da sua casa. Aí você vai lá tirar água
mas o poço está entulhado, cheio de cascalho. Como que você vai ter acesso à água? É mais ou menos assim quem gosta de acumular pecado e não confessa. Então a pessoa que não confessa, ela vai acumulando. Vai chegar uma hora que o poço você vai tentar tirar água e não vai ter água mais, porque vai estar coberto de entulho. Né? A mesma coisa quem gosta de entulhar lixo, por exemplo. Tem pessoas que não gostam de jogar o lixo fora, né? É um acumulador. Ele tem que guardar, ele pensa que vai usar para alguma coisa aquilo. Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que vai encher a casa dessa pessoa, até enche. Se estiver guardando em algum lugar, aquilo vai ficar cheio, né? É da mesma forma. É a mesma linha de raciocínio. Então, a pessoa que não confessa o seu pecado, ela oculta isso, ela jamais pode prosperar. Uma vez que você confessou, Deus quer te abençoar e o perverso fica te cercando, tentando atrapalhar, aí Deus vai tratar com esse perverso, né? A Bíblia nos ensina assim. Então é como essa pessoa acumuladora. Então, para que você vai acumular isso? Joga logo fora isso daí, né? Confessa, deixa, tira isso da sua vida, tira isso do entulho, do poço que está impedindo que você beba água fresca, a água da vida, né? Todo aquele lixo acumulado, tudo aquilo que vai atrapalhar a sua caminhada com Deus. Isso atrapalha. Se você não se livra disso, isso vai atrapalhar a sua caminhada. Então, o filho pródigo ele foi curado quando ele confessou e deixou. Ele chegou para o pai dele e confessou: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Ele confessou, que nem o rei Davi. O rei Davi também chega, ele, ele confessa, né? O profeta Natan, ele coloca o dedo no nariz do rei Davi assim, coloca o dedo no nariz do rei Davi e fala, e faz uma parábola, né? Um homem tinha várias ovelhas, porém um outro homem que era pobre, e ele quis a ovelha daquele pobre, e ele matou aquele homem para pegar a sua ovelha. Então, o profeta Natan faz uma parábola. E o rei Davi se enfurece, ele rasga suas vestes, ele fala: Esse homem tem que morrer. Aí o profeta Natan fala para ele: Esse homem és tu, ó rei, porque tu mandaste matar Urias e tu pegaste a única ovelha que ele tinha, que era Betseba, né? Então o rei Davi ali ele se arrependeu. Deus ele muitas vezes nos confronta para nós podermos arrependermos, né? E nada fica oculto. Ele traz as claras para poder tratar, né? Então todo aquele lixo acumulado, ele deve ser colocado para fora, ele deve ser confessado para que você tenha cura espiritual de todo esse lixo que estava guardado ali, certo? E assim então você começa a prosperar. Uma coisa que também causa pobreza, além de nós sabemos que o pecado oculto causa pobreza, mas a difamação também causa pobreza. A Bíblia diz que aquela pessoa que difama o seu próximo é como um assassino que quer matá-lo e tenta matar com a língua, jogando as outras pessoas contra ele. Então, uma pessoa que faz esse tipo de pecado jamais prosperará. Jamais vai prosperar. Por quê? Porque é um difamador. Então são dois tipos de pecado que empobrece. Você não confessar os seus pecados empobrece, e você ser um caluniador, um difamador, você sempre vai passar necessidade enquanto você não pedir perdão para essa pessoa que você difamou ou caluniou, né? Enquanto você não pedir perdão, você vai passar por essa pobreza. A pobreza vai cercar essa pessoa. É uma forma de castigo divino sobre essas pessoas que caluniam o próximo, porque a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então tem uma pessoa ali difamando, odiando aquele, né? Querendo o mal dele. Então ele está em débito, está devendo. E se está devendo,
não vai prosperar no mundo espiritual. Essa pessoa vai só empobrecer, tanto materialmente como fisicamente. Então, confesse as suas culpas. Não guarda isso para você. Só tem esse problema, né? Tem que saber para quem confessar. Tem que ser uma pessoa com muita maturidade para que possa absorver isso e orar por você e você ser livre dessas culpas, né? Desse entulho, desse lixo que está ali guardado. Então você tem que ser livre disso, certo? Mas a pessoa tem que ser madura. Se você se abre com qualquer pessoa, qualquer uma pessoa, né? Às vezes conversando com alguém pelo WhatsApp, você fala alguma coisa e você se abre com essa pessoa, expõe a sua vida, e essa pessoa não tem maturidade, ela vai sair espalhando para todo mundo, ela vai ver isso com maus olhos, ela vai te difamar e vai empobrecer por causa disso.